Fala galera, tudo bem? Estamos aqui hoje para fazer esse vídeo rapidinho, bem simples, básico, para iniciantes, respondendo a essa questão: como eu começo a ganhar os bônus da Amway? Essa é uma pergunta que me fazem com grande frequência, geralmente quem está entrando no negócio agora ou quem já está associado há algum tempo e começando a trabalhar de verdade agora. Então a gente vai responder essa pergunta e algumas outras perguntas que são derivadas desta daqui. E eu acho legal comentar que a Amway oferece mais de 15 formas diferentes de ganhos, entre elas economia no orçamento pelo uso dos produtos, comissões de vendas, prêmios por atingimento de grandes níveis, participação nos lucros da empresa. Ou seja, quanto mais nós vamos crescendo, quanto mais nós vamos construindo organizações, mais acesso a essas premiações a gente tem, tá? E hoje a gente vai comentar somente de uma dessas formas, que é o bônus desempenho, que é o primeiro bônus que a empresa paga pra gente quando a gente começa a construir a nossa rede, quando a gente começa a ter uma organização. Vamos lá? Bom, de uma forma muito simples, eu montei aqui a rede de uma pessoa que está começando a desenvolver o projeto Amway, tá? Então esse daqui é você, por exemplo, né? E aí você iniciou, se associou à Amway e iniciou convidando algumas pessoas para fazer parte da sua equipe. Essas pessoas, algumas delas também vão convidar outras e algumas não vão convidar ninguém, tá? Quanto que a gente ganha quando a gente monta uma rede assim? Nós não ganhamos nada, porque nós não ganhamos dinheiro por convidar pessoas para a Amway. Tudo que a gente vai ganhar, todas aquelas mais de 15 formas de ganhos, elas são mediante um faturamento que vai existir a partir do momento que as pessoas compram os produtos diretamente da Amway. E toda vez que nós fazemos compras na Amway, nós ganhamos pontos, que é uma relação direta com o valor dos produtos. Essa pontuação ela muda dependendo da linha de produtos, até por causa dos impostos e tudo mais, mas toda compra que nós fazemos ou que qualquer pessoa faz, isso gera uma pontuação para a pessoa. O que nós ganhamos quando a gente convida pessoas? Nós ganhamos também essa pontuação feita por eles, tá? Então vamos olhar um conceito aqui bem legal. Muito bem, existem os pontos que são os pontos pessoais e existem os pontos de grupo. O que é o ponto pessoal? É aquele ponto que você, de produtos que você compra diretamente da empresa. Toda vez que você compra direto da empresa, você ganha pontos pessoais. Todas as pessoas que compram direto na empresa também ganham seus pontos pessoais. E todos os pontos gerados por todas as pessoas que estão na sua equipe somam para você como pontos de grupo. Então todo produto tem ponto, quando você compra direto é ponto pessoal e quando alguém da sua equipe compra, fica ponto pessoal para ele, porém soma como ponto de grupo para você. E aqui que vai um conceito muito importante, tá? A sua pontuação pessoal também conta para a pontuação do seu grupo. Então, ponto pessoal é só o que você fez, ponto de grupo é o que todo mundo fez, incluindo você. Muito bem, e aí, o que eu faço então com todos esses pontos? Na verdade, você, nem eu, nem ninguém, a gente faz nada. Quem faz é a própria empresa. A partir da quantidade de pontos que se tem, de pontos de grupo que se tem, a empresa determina a nossa faixa de bonificação, ou seja, qual o percentual sobre o volume total que nós temos direito a receber. Quanto maior a pontuação, maior também o percentual, de acordo com a tabela que eu vou desenhar agora. Então vamos lá, essa é a tabela de bonificação pela qual a empresa remunera os empresários Amway, tá? O que essa tabela diz? Se alguém chega a 600 pontos de grupo, tem direito a receber 9%. 1.800 pontos, tem direito a receber 12% e assim por diante, até o volume de 10 mil pontos, que equivale a 21%. Essa é a primeira tabela de bônus na empresa. Depois ela tem outras tabelas quando a gente chega aqui, tá? Mas como a ideia é responder como é que a gente começa a ganhar bônus, então aqui que entra a parte mais importante, tá?
para que a gente possa ganhar bônus, começar a ganhar bônus da Amway, nós precisamos atender a 2 critérios necessários. Não é só um, nem só o outro, ou um ou outro, não. É os 2, tá? E quais critérios são esses? O primeiro critério que a gente tem que atender é justamente a pontuação de grupo, tá? Então nós precisamos ter 600 pontos de grupo para que possa disparar essa primeira bonificação, tá? Que é de 9%. Esse é o primeiro requisito que a gente tem que ter. Antes de 600 pontos, a gente não ganha nada, tá? De bônus desempenho. Tem outros ganhos, mas não o de bônus desempenho, tá? Então, antes de 600 pontos, a gente não ganha esse bônus. E esse é o primeiro critério. E o segundo critério é que a sua pontuação pessoal, ela deve ser no mínimo 100 pontos, tá? Então, lembrando que a sua pontuação também faz parte do grupo. A forma mínima, né, a estrutura mínima para a gente ganhar essa bonificação é termos 100 pontos pessoais e mais 500 pontos espalhados nas pessoas que estão fazendo parte da sua equipe, tá? Então lembrando, para que a gente possa ganhar o primeiro bônus, a gente precisa de 600 pontos de grupo, esse é o primeiro critério, e o segundo critério é que desses 600, pelo menos 100 pontos sejam pessoais. E aí que entram algumas outras dúvidas que muita gente costuma ter. A primeira dúvida se eu fizer 600 pontos sozinho, eu tenho direito a ganhar o bônus? Sim, tem sim. Se você fizer 600 pontos sozinho, significa que você tem o que a gente chama de PV pessoal 600, e como os seus pontos pessoais também somam para o grupo, então você também tem 600 pontos de grupo. Somou 600 pontos de grupo e somou 100 pontos pessoais, você tem direito sim a ganhar o bônus, mesmo que você não tenha ninguém na sua equipe. Outra pergunta também que costumam fazer bastante, mas é obrigatório fazer essa pontuação? Não, não é obrigatório fazer, né? A Amway não tem nenhum tipo de obrigação, nunca ninguém vai te ligar e falar, escuta, você precisa fazer porque você se comprometeu, né? Então isso realmente não existe, tá? Na Amway eu gosto muito de falar isso, existem 2 regras muito importantes, 2 conceitos muito importantes. A primeira é, faz quem quer. Tá? Então ninguém é obrigado a fazer, não existe nenhum tipo de obrigação. E a segunda regra é, ganha quem faz, né? Também se não fizer nada, é óbvio, né? É a lei da natureza de que ele também não vai ganhar nada, tá? Então as pessoas perguntam, é obrigatório fazer? Não, não é obrigatório fazer. Então o que acontece se eu não fizer os meus 100 pontos pessoais? Bom, se você não atingiu os 600 pontos, não acontece nada, tá? Agora, se você atingiu os 600 pontos, porém não fez a sua pontuação pessoal, que é um outro critério, que é outro requisito, não atingiu os 100 pontos, né? Então você tem lá 600, 800, 1000 pontos, né, de grupo, mas não fez a sua pontuação pessoal, aquele bônus que deveria ser pago para você, ele sobe, ele vai ser pago para a primeira pessoa na linha ascendente que fez os 100 pontos pessoais. Outra pergunta, mas e se eu fizer 300 pontos pessoais, quanto eu ganho? Bom, se você fizer apenas os 300 pontos pessoais, significa que você atendeu um dos critérios, que é a pontuação pessoal. Porém, você não atingiu o segundo critério, que é a pontuação de grupo, tá? Então, você, se fizer apenas os seus 300 pontos pessoais, você não vai ganhar bonificação. Você tem outros ganhos, a economia, você tem a comissão de vendas, né? Existem algumas premiações que a Amway faz, às vezes, né, para quem tem 300 pontos, tá? Mas não gera o bônus se você não atingir os 600 pontos de grupo. Tá, mas e por que a empresa fala tanto de 300 pontos nas documentações, os líderes falam, todo treinamento que a gente vai, todo evento que a gente vai, todo mundo tá falando 300 pontos, o pessoal do Brasil, o pessoal de fora, por que todo mundo fala tanto assim dos 300 pontos, tá? Por 2 fatores muito importantes, tá? O primeiro deles é porque é uma meta legal de ser atingida, tá? Então assim, 300 pontos não é algo que eu vou dizer que é fácil, que é tranquilo, que a gente faz sem esforço nenhum, mas também não é algo que é difícil, que você precisa dedicar
o seu mês inteiro para fazer os 300 pontos, tá? Então, se você começa num ritmo de trabalho legal, você está dedicado ao negócio, né? Mesmo, claro que você tenha outras atividades, mas você se dedica à construção desse negócio, fazer 300 pontos é um passo natural que você vai fazer no seu crescimento. Esse é o primeiro fator. E o segundo fator é que existem muitas premiações que são atreladas aos 300 pontos. Legal, e quanto tempo demora para eu fazer os 600 pontos de grupo ou pessoais, né? Vamos colocar aqui de grupo, que é algo relativamente mais fácil de se fazer. Quanto tempo demora para eu fazer esses 600 pontos e ganhar os 9%, né? Isso varia muito, aí realmente não tem, depende muito do seu desempenho, da sua quantidade de trabalho, é claro, da influência que você tem, de quanto que você sabe e tem capacidade de absorver os ensinamentos para desenvolver o trabalho, mas o que eu posso dizer por experiência da nossa rede, que não é tão grande, mas também não é tão pequena, que a gente tem pessoas que chegaram a 9% no dia que entraram, ou naquela semana, no primeiro mês, no segundo mês, e tem pessoas que estão há 2 anos, há 3 anos e até talvez um pouco mais e não conseguiram chegar. Cada um tem o seu ritmo de trabalho. A sugestão é que não se demore muito para chegar. Então, o nível de 9% é natural que uma pessoa com 3 meses, de 2 para 3 meses de trabalho, né? Não de associação, né? Ela entrou, a partir do momento que ela começa a trabalhar, 3 meses é um prazo legal, um prazo razoável, né? Mesmo que a pessoa não seja muito boa, para ela já chegar nesse primeiro nível de 9%, disparar o primeiro bônus dela, receber um e-mailzinho da Amway escrito assim, extrato de recompensa, né? Buscar lá no site, tem lá direitinho, bonitinho, quanto vai ganhar, o quanto vai ser depositado, e no momento que você recebe esse extrato, já vai direto na tua conta corrente, porque já está depositado. E agora uma questão que todo mundo faz também pra gente, que é quanto que eu vou ganhar quando eu atinjo o nível de 9%. Mas antes de falar o quanto se ganha, eu vou fazer 2 considerações que são muito importantes, tá? A primeira delas é o seguinte, o ganho que eu vou colocar aqui é um ganho médio, tá? O que significa um ganho médio? A gente aprendeu na época da escola, se a gente tirava 6 numa prova, a gente precisava tirar 9 na outra para na média ser 7,5, tá? Então o que significa média? Significa que vai ter gente que ganha mais do que isso e vai ter gente que ganha menos do que isso, tá? Por isso que é um ganho médio, ou seja, não estou considerando, tá, que a pessoa está exatamente com 600 pontos. Então, se tiver alguém que ganha menos do que esse bônus sendo 9%, faz parte da média, né, dos que estão abaixo da média, como tem gente, e com certeza a maioria, que está acima da média, tá? Esse é o primeiro ponto. E outra coisa que é importante considerar, o ganho de 9% não é exatamente com 600 pontos, é a partir de 600 pontos, porque se você tem 1.500 pontos de grupo e dependendo ainda da sua estrutura, o seu bônus ele é muito maior que o bônus de quem tem 600 pontos somente, tá? Então, primeira consideração, esses ganhos eles são médios. E a segunda consideração também importante, esse vídeo está sendo gravado em setembro de 2019. Nesta data, o VN ele é 3 aproximadamente, tá? 3,5, tá? O que é o VN? É o volume de negócios, é basicamente o valor dos produtos de forma grosseira, né? O valor dos produtos sem os impostos, tá? Então o que eu vou colocar aqui é ganho médio considerando o VN de 3,5. Caso você queira fazer o cálculo exato de quanto que você vai ganhar, você clica nesse link aqui que ele vai te ensinar a fazer todo o cálculo do bônus desempenho, tá? Lembrando que considere o VN da data, hoje,
ele é 3,5. Para facilitar aqui, na descrição do vídeo tem um link para a tabela de preços, no qual você consegue fazer exatamente o cálculo do VN médio, caso você queira. Ou então pergunta para a tua linha ascendente, geralmente os platinas, né, já tem essa informação na ponta da língua, porque isso é realmente importante para a gente, tá? Então, primeira consideração é ganho médio, segunda consideração, o VN é 3,5 e eu vou até anotar aqui para a gente não esquecer. VN 3,50, tá? Qual é a média de ganho de um 9%? Então, não vou passar só do 9%, eu vou passar de tudo. É uma regrinha bem simplesinha, só para facilitar. Novamente, não é o ganho máximo e também não é o ganho mínimo de cada nível, tá? Mas é algo que, se a gente fizer os cálculos, não vai ser difícil encontrar pessoas que estão ganhando aquilo dentro daquele nível, tá? Então, o nível de 9%, quando a gente chega, o bônus desempenho aproximado, médio desse nível, tá? É de R$250. Ou seja, o primeiro nível da Emo é de R$250. Geralmente tem premiação atrelada e tudo mais, esse valor é bem potencializado, tá? Mas entenda isso como um ganho médio. Então, uma pessoa que está lá sempre no nível de 9%, não 9% com 600 pontos, mas uma certa folguinha, ele está ganhando aproximadamente isso, tá? E o restante? O restante, para ficar simples a conta, é só ir multiplicando por 2, tá? Então, vamos lá, 1.800 pontos é igual a 12%, 250 vezes 2, R$500. 4.000 pontos, 15%, 500 vezes 2, R$1.000, ganho médio. 7.000 pontos, 18%, 1.000 vezes 2, R$2.000. E 10.000 pontos, 21%, que é um prata, ouro, ou um platina, ou até um platina fundador, dependendo da quantidade de tempo que ele permanece nesse nível. 2.000 vezes 2, R$4.000 é um ganho médio de um 21%, ou de um prata, ou de um platina. E dali para frente, também de forma bem simples, vai dobrando. Então, um safira ganha aproximadamente 8, média. Um esmeralda, 16. Um diamante, 32 e por aí vai. E eu não sei se esta proporção permanece até o coroa embaixador, mas também não seria surpresa se fosse até mais do que isso. E é isso aí, galera. Espero que eu possa ter ajudado de alguma forma a responder essa questão, como eu começo a ganhar os bônus da Amway, tá? Então, se você está iniciando o projeto Amway agora, conversa com o seu patrocinador, conversa com o seu platina, senta com eles, traça uma meta para você chegar nesse nível de 9% o mais rápido possível, para desencadear não só o recebimento dos bônus mensais, mas uma série de acontecimentos positivos ao longo dos próximos anos, porque esse é um projeto para a vida toda.